Boa noite, meus amigos, encarnados aqui nesta casa, desencarnados, presentes, famílias que nos assistem, amigos, se sintam abraçados para mais uma noite a gente estar aqui para dialogar e conversar sobre o tema A Conquista da Paz. Em um mundo hoje que está precisando que cada um, no seu recôndito, no seu interior, busque a pacificação para juntos a gente vencer todas essas tormentas que nós estamos passando hoje no mundo atual. Neste mundo onde a humanidade ainda, mesmo diante de tantas aprendizagens, ainda estão muitas conflituosas em entender as mudanças de transformações necessárias que precisamos fazer. Antes de começarmos, eu trouxe aqui um pensamento de um espírito amigo que diz assim: Pai, peço-lhe que me dê forças e coragem para seguir, paciência e amor para compreender, aceitação para o que não posso mudar, energia e vontade de viver. A gente precisa compreender, aceitar, mas acima de tudo a gente precisa ter paciência. Ter paciência diante das lutas, diante das dores e diante dos conflitos. Como a gente pode conquistar a paz neste mundo, né? Nestes momentos que a gente está vivendo? Uma das questões que nos paralisa é o medo. E um dos motivos que nós precisamos lutar e tentar vencer são os nossos medos. Vencendo os seus medos e os meus medos, a gente vai se tornar alguém capaz de se harmonizar e ter equilíbrio. O medo, ele atravanca, ele prende, ele aleija. O medo de mudanças faz o indivíduo permanecer em uma vida repleta de indecisões e hesitações. Se nós pararmos para pensar nesta frase, a gente está vivendo o quê? Mudanças. A gente está vivendo transformações. E o que está acontecendo hoje nos torna uma pessoa medrosa. E o medo, ele permite que a gente fique atravancado. Ele não faz com que a gente evolua, que a gente pense positivo. E isso faz com que o medo, neste momento, seja um elemento que a gente precisa desafiá-lo e vencer. Ele existe e persiste na nossa família, na sociedade. O medo de nossa personalidade ser mal interpretada, preocupação com a imagem que terão de nós. Diante disso, às vezes, calamos perante nossas frustrações. Então, a gente precisa entender que o medo, ele existe em todos os lugares. Ele existe em nós e nas pessoas que convivem com nós, na nossa família, na sociedade. E muitas vezes, como está colocado aqui, né? Muitas vezes a gente tem medo de ser mal interpretados dentro da sociedade que a gente vive. E diante disso, a gente cala. E diante do calar, a gente se frustra. A gente adoece. A nossa alma adoece. Então a gente precisa aprender a gritar, a falar, para vencer as nossas fobias e os medos que existem dentro de nós. A necessidade de mudar, ela desencadeia no ser o pensamento de desconforto, de incertezas, pois não se sabe quais serão os resultados da mudança. Isso implica saída da zona do conforto, por mais que esta seja desconfortável e o ser não perceba. Então, neste caso, gente, se a gente parar para pensar, o medo desencadeia justamente a necessidade que a gente tem de mudar, né? Eu preciso mudar, eu preciso ter uma mente diferente para entender o que está acontecendo no dia a dia, para ver o que está acontecendo na escola terra. Diante disso, eu tenho que transformar tudo que eu tenho para que eu possa ter a coragem de dar um passo à frente. E isso exige transformação, e isso exige mudança. Portanto, temos que perceber que a vida requer de todos o desafio, evolução,
Por isso, quando assim pensamos e agimos, atraímos vibrações, sintonias e pessoas que nos auxiliam e confortam nesta empreitada. Nós não estamos sozinhos, nós nunca estamos sós. Nós estamos acompanhados sempre dos nossos anjos guardiões. Nós estamos acompanhados do nosso Pai, Deus, que não nos desampara. Então a gente não precisa ter medo, a gente precisa evoluir, a gente precisa progredir. Mas para a gente evoluir e progredir, a gente precisa aprender. É na aprendizagem, mesmo na dor, é na aprendizagem, mesmo nas tormentas que a gente passa, que a gente vai evoluindo, que a gente vai aprendendo, né? Isso requer de cada um de nós coragem, vontade, esforço, né? O esforço de cada um nesta luta aqui na Terra. Entendamos que o medo não deve impedir a mudança. A gente precisa entender isso. Precisamos ficar atentos para não repetirmos o erro de ações pretéritas. Afinal, para a evolução que aqui estamos. Errar nos permite corrigir, fazer de forma diferente e, por fim, acertar. Assim nos tornamos mais fortes, autossuficientes. A dor, a tristeza e a amargura podem também nos ensinar. Veja, gente, muitas vezes a gente acha que errar é errado, né? Que a gente não pode errar, que a gente só pode errar uma vez, que a gente só pode errar 2 vezes, que a gente só pode errar 3 vezes, ou existe, vamos dizer assim, um quantitativo para que a gente possa dizer, eu tenho uma quantidade de erros possíveis para fazer aqui na Terra, nesta encarnação. O problema não é errar, o problema é aprender com o erro. O problema é a gente não fazer errado o mesmo erro que eu fiz naquele evento lá atrás. É a gente tentar, através daquele erro, tentar acertar a nossa jornada. Fazer desse erro, vamos dizer assim, um ponto, um convite de mudança para nós mesmos. É isso que a gente precisa entender. Errar, todos nós erramos, porque somos imperfeitos. Experto com X é o que nós devemos ser, desprende-se de experiência, do aprendizado, sabedorias adquiridas. Muitas vezes a gente fala da questão de ser expertos, né? A sabedoria, ela nos mostra que ser experto faz com que a gente aprenda através de quê? Das nossas aprendizagens, do que nós passamos, do que nós... eu sou mudo se eu preciso reverter o que eu tenho dentro de mim em algo produtivo, transformar o vício em virtude. Mas para isso eu preciso, através das experiências adquiridas, eu ser experto com X suficiente para fazer isso. Porque na verdade o esperto com S, ele é advindo de esperteza, que se quer tirar vantagem, astúcia, malícia. Na vida, a gente não tem que ser esperto com S, porque nós não precisamos ser maliciosos, nós não precisamos tirar do outro o que o outro tem, nós não precisamos ver na fraqueza do outro a nossa vitória. A gente precisa ser esperto para aprender das experiências que a gente tem com o erro, a mudar, a transformar e vencer todas essas, vamos dizer assim, estes enganos, essas pequenas fobias, medos mesmo que a gente tem dentro do nosso interior e ser uma pessoa forte e enfrentar a vida com segurança, com clareza, né, com racionalidade, né, usando a fé racional, da qual Allan Kardec através do Evangelho segundo o Espiritismo e toda a sua obra, nos ensina a pensar através da filosofia espírita. Em qualquer fase da vida, a superação de barreiras está alinhado ao processo do autoconhecimento. Para que tudo isso aconteça, para que a gente possa fazer o processo de mudança, de transformação, para a gente usar as nossas experiências, a gente precisa fazer o quê? Eu tenho que me conhecer, eu tenho que aprender a me descobrir, a conhecer o que eu tenho de bom, a conhecer as minhas virtudes e os meus vícios, a saber que sou uma pessoa orgulhosa,
que eu sou uma pessoa egoísta, que eu sou uma pessoa vaidosa, mas que eu quero mudar, eu quero transformar esses vícios em virtudes, que sei que não transformam de uma hora para outra, que sei que não transformam, às vezes, tudo, eu não mudo em uma só encarnação, mas a gente precisa, pelo menos, conhecer as fraquezas, para que a gente possa, daí, a começar a querer vencer os medos e ter coragem de mudar. Deus, minha gente, é o alicerce de tudo. Para tudo isso acontecer, nós precisamos ter foco, nós precisamos ter como meta a fé no Altíssimo. Ter Deus na nossa base, ter Deus como alicerce de nossa vida. E aí a gente pode tudo quando a gente crê no Altíssimo. Quem se abastece de Deus desde a infância gera no ser a competência de enfrentar a tentação das drogas, das banalidades e vulgaridades. A religião escolhida não pode ser ótica ou óbice ao conhecimento do Criador. Então, se a gente vê e colocar que desde a infância a gente sente a necessidade de se abastecer de quê? De Deus. E aí, como a gente sempre fala, né, para os nossos companheiros, para nós mesmos que somos mães e pais, irmãos, né, nós deixamos muitas vezes, erramos, por que não dizer, né, quando a gente deixa as nossas crianças, os nossos filhos em casa, sem levar ele à casa espírita, sem levar ele para a evangelização, sem levar ele ao conhecimento, ao abastecimento de Deus desde a infância, para que ele possa se preparar melhor para poder enfrentar o mundo lá fora, um mundo que pode vir a tentação das drogas, as vulgaridades, o sexo desenfreado, e ser um homem de bem, porque só retendo o conhecimento dele desde a infância de Deus e do que ele aprende é que ele vai entender e vai saber qual o caminho a escolher, e o caminho mais seguro diante do que ele aprendeu e diante do que ele tenha como base também na sua família, de seus pais, ele vai poder amadurecer e transformar aquele caminho que ele ia escolher errado no caminho certo para a vida dele. Aquele que não se abastece com ensinamentos para a alma será um fraco diante das lutas e pode perecer até nas batalhas mais suaves. Se a gente parar para pensar, não é? Perecer nas batalhas mais suaves. Nós estamos vivendo uma batalha muito grande. Nós estamos vivendo num momento de pandemia no mundo, onde todo mundo está lutando contra um vírus que é invisível. Mas a gente precisa entender também que, independente da gente estar numa luta tão grande, existem outras lutas que são pequenas, suaves, mas diante da alma que não está abastecida de Deus, ninguém encontra força para lutar, nem nas batalhas suaves. Então a gente precisa se abastecer de Deus para, neste momento, a gente acreditar que tudo passará, que estes momentos que a terra passa e que está passando é necessário para a nossa transformação, para que a gente possa mudar. Porque se nós não mudarmos, né, o que estamos aprendendo com tudo isso? Os pais têm o dever de apresentar Deus aos filhos. É quando pequeno que eles aprendem ideais de comportamento, análise de valores e entre outros. Além disso, desenvolve suas responsabilidades e independência, né? Então, isso nós temos como missão de pais e mães de ensinar aos nossos filhos. Porque no momento que a gente chegar a colocar lá o que nós fizemos enquanto pais e mães, poderemos dizer que teremos ou não uma consciência tranquila, né? Que fizemos ou não a parte que cabe a cada um de nós. Caberá aos nossos filhos ou os nossos irmãos, digamos assim, a querer aprender, querer mudar e querer transformar tudo isso em algo positivo. Nós precisamos, para a conquista da paz, respeitar as diversidades, respeitar a todos. O respeito significa amor.
Se eu não amo, eu não respeito. Se eu amo, eu tenho que respeitar as diversidades. Deus não se opõe à sexualidade do indivíduo, não cria obstáculos ao ser. Contudo, alerta para a necessidade do equilíbrio e respeito no usufruto desse prazer carnal. Deus é onisciente, logo ele entende que somos seres em evolução, né? E aí eu vi recentemente um livro muito bacana que eu estava lendo sobre a situação das mulheres no Afeganistão, né, do qual elas sofrem até hoje, a falta de liberdade, a não ter a sua liberdade de escolher estudar, de colocar as suas decisões, de dar as suas opiniões, de ser escravas mesmo, né? Infelizmente em pleno século XXI. E diante de um diálogo em que estava sendo travado lá dentro da espiritualidade, se colocava, e que eu achei muito interessante, nós nunca pensamos em Deus como feminino, a gente só pensa Deus como pai, a gente não pensa Deus como mãe. Deus é espírito, se ele não tem sexo, ele tem o sagrado masculino e o sagrado feminino. A gente precisa entender para que a gente possa aprender a respeitar hoje, que ainda existe, né? A falta de despertar da mulher, a falta do despertar do homem, no sentido do respeito, da mulher se sentir valorizada e se valorizar, e do homem aprender que cada um de nós somos iguais diante de Deus, somos seus filhos e somos e podemos, né, cada um contribuir melhor com sua obra. Aos olhos do Criador, não importa a orientação sexual, mas o comportamento em relação às suas práticas, pois bem se sabe que, apesar de amar o pecador, Deus abomina o pecado. Não, aos olhos do Criador, não importa a orientação sexual, a gente precisa respeitar, independente se há o heterossexual, o homossexual, a gente precisa respeitar todos, porque é a diversidade que aí está. Quem somos nós para julgar? Nós não somos julgadores, né? Enquanto muitos fazem papéis de julgadores. Por isso precisamos respeitar a nossa matéria e o semelhante. Isso em todos os sentidos. Deus dotou o homem de sabedoria e o fez um ser consciente e entendedor das leis divinas. Quando a gente fala das leis divinas, a gente fala das leis naturais, né? E as leis naturais, ela rege todo o processo que a gente vive, né? E quando a gente fala da lei, vamos colocar a lei de causa e efeito, a lei da reprodução, a lei da destruição, a lei do amor, a lei do perdão, a lei da caridade, né? E dentro de todas essas leis, a gente precisa, acima de tudo, respeitar também o que cada espírito independente pensa, o que cada espírito escolhe, né? Então a gente precisa entender isso. Portanto, quando nos deixamos tomar pelas emoções e magoamos os semelhantes, infringimos a lei do Criador, né? Porque muitas vezes, quando a gente não respeita o direito do outro, quando a gente não ama, por que não dizer assim, a gente está fazendo o quê? A gente está magoando o nosso irmão, não é? E a mágoa e o ressentimento, eu acredito ser um cordão destruidor tóxico que demora a ser, vamos dizer assim, a ser saneado dentro do ser, a ser saneado dentro de cada um de nós e principalmente daquele que nós magoamos. O dever de combater a intolerância. Como eu posso, vamos dizer assim, conquistar a paz se eu não sou uma pessoa tolerante, se eu sou uma pessoa preconceituosa, se eu não respeito a crença do meu amigo, se eu não respeito o ponto de vista de cada um, né? Sabendo que as verdades são verdades relativas. Que seja em relação à orientação sexual, ao racismo, à religião ou crença, à velhice, às deficiências, a etnias,
Deus abomina a intolerância, visto que seu filho primogênito fora vítima desta. Né? A gente precisa entender o seguinte: eu digo que não sou uma pessoa preconceituosa, mas muitas vezes a gente acha que ter preconceito só é ver o negro e o branco. Aí a gente vê as desigualdades sociais, aí a gente parte para a questão de tantas outras coisas que a gente às vezes não respeita. Quando a gente não respeita os idosos, desde os nossos avós para começar, olhando para a célula familiar. Há um pai, quando já está velho, que o filho acha que ele já está, vamos dizer, com as suas ideias ultrapassadas. Quando a gente faz isso, a gente não está respeitando aos idosos. Então, quando a gente fala no respeito às diversidades, a gente fala de uma forma geral, não é? Não estamos colocando apenas um ponto. Não é? Até a questão da deficiência. Quantas vezes a gente não vê o deficiente? Às vezes você olha alguém olhar com um olhar diferente, achando que aquele ser ali, ele não tem um espírito lúcido, vamos dizer assim, né? E nós, enquanto espíritas, sabemos que dentro de um corpo deformado há um espírito lúcido que sente, que está ali vendo, ouvindo, muitas vezes, chorando, aquela falta de tolerância à sua imperfeição. O intolerante necessita de compaixão, mostra-se dotado de ignorância, de rispidez à lei natural da vida, à evolução. É possuído por um vazio que é preenchido pela falta de amor, de domínio de seus desejos mais obsoletos. Brota-se nele o que de mais desprezível e lamentável possa existir em um si. Né? Se eu convivo com o intolerante, eu vou conviver com ele e vou magoá-lo e vou feri-lo? Não, eu tenho que ter compaixão, não é? Porque ele é um ser doente, é um ser doente da alma, que muitos também foram trabalhados assim, pensando que a verdade verdadeira é aquela que ele aprendeu com seus avós, com seus pais. Muitos ainda hoje esquecem que o mundo vive evoluindo, que nós vivemos progredindo e que o pensar de antes tem que se adaptar ao pensar de agora, né? Tem que se moldar, vamos dizer dessa forma. Mas eu acredito também, minha gente, que nós, enquanto mais jovens, temos que nos moldar àqueles que são mais velhos, respeitando também o pensar deles, mesmo que a gente entenda que aquele pensar não é também do momento presente. Então a gente tem que entender aí o respeito ao idoso, neste caso, ser tolerante também, mas também entender que o intolerante e o preconceituoso é um ser doente, né? E que não é eu que vou transformá-lo em um ser, né, sadio. Muitas vezes as transformações têm que começar a partir do próprio, através das suas dores, das suas tempestades, dos seus enfrentamentos, e ele entender que precisa mudar. Se não nesta encarnação, numa outra encarnação. Precisamos cultivar a paz, logo tratar de ser justo, banir o egoísmo. A antipatia é o início de uma renovação de esperança e luz ao ser. A língua expressa do que está cheio o coração, como disse Jesus, né? Quando a gente fala, é porque o nosso coração está cheio. E a gente precisa entender isso para que a gente possa parar para sanear os nossos pensamentos, né? Saber como a gente vai agir e saber como falar, porque dependendo de como a gente faz cada um passo desse, a gente pode estar maltratando o outro, ferindo, destruindo a autoestima de outra pessoa. Então, o pensar, o agir e o falar é muito importante nessas horas que a gente vive, nesses momentos, neste mundo novo, né? Deus é nosso Criador, o nosso Pai. Ele é a força criadora do universo, é o sopro cósmico que criou tudo e a todos. Fomos criados à sua imagem e semelhança. Somos uma centelha de luz dessa força divina.
Se temos a mesma fonte, então nossos laços fraternos jamais se separarão. Ou seja, se somos filhos de um mesmo pai, seja negro, seja branco, seja deficiente ou não, seja de qualquer orientação sexual, se todos nós somos filhos de Deus, somos todos irmãos fraternos. Então a gente precisa entender e viver esta fraternidade. A gente precisa ser solidário, a gente precisa ser compassivo, ser doce, ser manso, nestes momentos que nós vivemos, principalmente, né? Para a gente até entender o porquê de muita gente hoje, diante do que está vivendo, né, na pandemia, se sentir também depressivo, se sentir com medo de morrer, né, mesmo sabendo, enquanto espírita que somos, que ninguém morre, mas aquela vontade de lutar contra esse desejo que vai tomando conta, esse medo que vai tomando conta do ser. Né? Por isso que muita gente hoje está precisando da gente. As pessoas que estão vivendo as suas agonias estão adoecendo de sua alma, estão entrando em depressão, estão entrando na síndrome do pânico, porque está vivendo um momento do qual não estava preparado para viver. Enquanto outros, por que não dizer, estão banalizando, né, as situações que outros vivem, as situações de dores que o planeta está vivendo, quando a gente não respeita, usando a liberdade com responsabilidade. Apesar da individualidade, possuímos a mesma energia criadora. O Pai nos permite o livre-arbítrio. Seremos então responsáveis por nossas escolhas, por tudo que fizermos. Foi o que eu neste instante falei, da liberdade com responsabilidade. É interessante como a gente vê o livre-arbítrio. Eu tenho o meu livre-arbítrio, então eu posso escolher o caminho que eu devo trilhar, verdade. Eu também irei responder amanhã pelo que eu escolhi, de certo ou errado. Então, a gente tem também que ver que existem muitas pessoas que usam o seu livre-arbítrio sem responsabilidade. Quando hoje eu sei que eu tenho que, né, respeitar o que a ciência diz, o que os infectologistas dizem, e que eu não respeito o outro meu irmão, eu não me importo se ele vai adoecer ou não, eu não estou respeitando, eu não estou usando o meu livre-arbítrio com responsabilidade, porque eu estou colocando o outro em perigo, eu em perigo, os meus em perigo. Então a gente precisa ver que nem sempre as pessoas sabem usar da sua liberdade, do seu livre-arbítrio, apesar que fomos dados, Deus nos deu essa liberdade, mas Ele nos deu para usar com responsabilidade também. Há mais de 2000 anos já foram ensinadas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Ou seja, mesmo diante da permissividade, não devemos nos deixar ser dominados por elas. Ao controle das emoções, resta a vigília constante e concatenar com as leis divinas. Então a gente precisa, para controlar as nossas emoções no sentido seguro, no sentido de a gente ter as nossas emoções sobre o nosso, vamos dizer assim, o nosso controle e domínio, a gente precisa vigiar. Fazer o olhar, vigiar e orar, né? Porque senão a gente passa e usa as nossas emoções de uma maneira, eu diria, errada. Né? A gente precisa sentir, mas a gente precisa sentir também. Sentir usando tudo que Jesus nos ensinou. Sentir com doçura, sentir com misericórdia, sentir com resignação. Né? A gente precisa sentir, mas é um sentir verdadeiro, um sentir de amor, um sentir de olhar o outro como um irmão que precisa de mim, como um irmão fraterno, todos. As Escrituras Sagradas nos mostram, por meio do alerta feito pelo apóstolo Paulo aos cristãos de Corinto, que eles estavam praticando imoralidades e pecados sociais, tentando se justificar com entendimento em demasia equivocado de liberdade cristã. Enquanto quantas pessoas não foram ensinadas já naquela época
né? Ensinadas por Pedro, por Paulo, por João, pelo próprio Jesus, e ninguém quis ouvir, né? E as pessoas, no momento que um se ausentava, que Paulo se ausentava, que Pedro se ausentava, buscava fazer as mesmas coisas, cometia os mesmos equívocos, os mesmos erros, né? Para não dizer pecado, eu não gosto de usar a palavra pecado, eu prefiro usar a palavra equívoco mesmo, né? Então, é preciso que a gente pense em tudo que é nos ensinado, porque somos tão difíceis de tentar aprender, quando a gente tem toda uma instrução, todo um estudo feito, mostrado de uma maneira tão clara para cada um de nós cristãos, né? Não digo nós cristãos espíritas, não. Quando Jesus coloca sua mensagem, ele coloca para o povo do mundo todo, independe de religião, independe de religiosidade, porque Jesus é amor, não é uma crença, né? Cada um de nós precisamos pensar nisso. O livre-arbítrio e consciência que nos foram concedidos por quem? Por Deus, né? Tudo está registrado na nossa consciência. As leis de Deus estão registradas lá. Por mais que eu esqueça, mas está lá. E a gente precisa entender isso. A gente precisa compreender que mesmo a gente adulterando a lei de Deus, ela vai nos cobrar. A própria consciência vai nos lembrar que a gente errou, que a gente não cumpriu com a lei. Quando chegar o momento da gente ver a prática da lei da causa e efeito, a gente faz o erro, vai para o caminho errado, não ama, não é caridoso, aí a gente diz assim, nada acontecerá, mas a gente sabe que nós estamos mentindo para nós mesmos, né? Principalmente quem estuda e que sabe, né, da colheita do plantio. Nossa consciência age como justiceira por meio de arrependimentos e sentimentos de culpabilidade. Este, por sua vez, nos auxilia no resgate de harmonias e boas ações e repulsa as nossas práticas delituosas. Quem faz isso? A nossa própria consciência. Quem vai nos cobrar, né? Todos os delitos que nós praticamos. Vamos dizer todo crime, porque quando a gente fala em crime, muitas vezes a gente fala não apenas no crime que acontece, que tira a vida do outro. Quantos crimes não são praticados, né? Tirando a vida mesmo, como aborto, né? Como suicídio, né? E tantos outros que existem. E isso está colocado na nossa consciência e responderemos por isso, né? Quem faz, responderá. Se eu errar, eu responderei pelo meu erro. É assim que acontece. Todo pronunciamento extremista é prejudicial à nossa consciência, mas nem todos temos isso em mente, porque todo extremo também é perigoso. A gente não pode ir aos extremos. Para a gente entender isso melhor, vamos só rapidamente, né, fazer uma leitura rápida da história, né? E se a gente for fazer uma leitura rápida da história, a gente vai ver quanto erro foi cometido em nome de Deus, em nome de Jesus, né? E que de repente, né, as práticas foram cometidas, as religiões acobertavam e às vezes, até hoje, existe ainda aqueles que se matam e matam os outros em nome de Alá, em nome de Deus, né? Então, a gente tem que entender que todo extremo também é perigoso, até nas nossas práticas religiosas, para não chegar ao fanatismo. Deus já nos criou privilegiados, anjos ou demônios, embora muitos tenham se esforçado e alcançado tais posições. A gente pode ter alcançado as posições de anjos ou podemos alcançar a posição de demônios. Isso que vai decidir, né, somos nós. Porque Deus nos criou com privilégios. Você pode ser um menino bom ou você pode ser um menino ruim. Nós podemos ser homens de bem ou não. A escolha é minha, né? Então, essa questão de anjos e demônios podemos ter aqui, no nosso meio, na sociedade que a gente vive, no nosso trabalho, na nossa família,
no meio de amigos, e a gente vai ver que anjos são estes e que demônios são, pelas práticas que cada um faz no seu dia a dia, não é? A quem eles realmente servem. Será que estão servindo a Deus? Será que são obreiros? Né? A obra de Deus é muito grande, mas falta, né? Falta os tarefeiros, vamos dizer assim. Mas não falta porque não tenha, é porque muitos preferem se esconder na sua zona de conforto e não querer sair trabalhando para aqueles que agora, neste momento, precisam tanto. O Criador nos criou dotados de consciência e livre-arbítrio, como já foi falado. Não devemos ser a favor de todo tipo de anarquismo, mas de toda forma de respeito, pois a liberdade de um pode machucar e transgredir a do outro. Devemos dar atenção à vida espiritual. O desconectar-se de Deus nos remete a vibrações negativas, né? Quando a gente se conecta ao sagrado. Eu lembro de um livro que li de Rossandro, quando ele fala nessa conexão, né, nos nossos desertos, nas nossas aflições, nas nossas dores, que a gente se conecta a Deus. É nesse momento, minha gente, que a gente precisa entender que só Deus nos ajuda a sair dessas tormentas, dessas dores, dessas aflições. Nesse momento em que nós estamos aqui, na nossa família, quem está assistindo, que está todo mundo sadio em sua casa, não é? Glória, né? Que bom! Vamos agradecer e ser grato a Deus por isso. Mas vamos pensar também, né? Em pensar que nos hospitais e tantas casas existe gente doentes da alma e sedentos do corpo, carentes de comida, carentes de um cobertor, carentes de uma palavra amiga, né? Então a gente precisa sair desta zona de conforto e entender que para evoluir espiritualmente a gente precisa ser mais irmãos uns do outro, a ser fraternos mesmo. A prosperidade começa com a gratidão positiva, fé, compaixão e paciência. Os influenciadores negativos induzem ao contrário, como sentimentos movidos por ódio, ingratidão e dor, né? Então a gente precisa entender que a gratidão, ela nos cura. A gratidão, ela nos cura. E a gente não sabe nem ser grato a Deus por viver. Ser grato a Deus pela vida, ser grato a Deus pelo sorriso, pela alegria, pela vontade de servir, né? Como é bom ser grato, né? Estimula dentro de nós a produção de hormônios para que a gente possa curar de doenças da alma e do corpo. Poucos sábios admitem que a ansiedade seja a maior prova da falta de fé. Ela se manifesta principalmente naqueles que não acreditam, não depositam confiança nos desígnios e providências divinas. Eu li isso neste livro, né? Isso aqui foi de uma médium, né? Um livro muito bom, A Conquista da Paz, que eu li, e que eu achei interessante quando coloca isso daqui, né? Que muitas vezes a ansiedade é uma prova da falta de fé, porque se nós confiarmos em Deus, na providência divina, a gente não cria tantas ansiedades, a gente não fica ansioso demais, querendo que tudo se resolva agora, porque tudo tem um tempo de Deus, né? Eu adoeço, aí quero a minha cura de imediato, e quando eu não me curo de imediato, eu já começo a reclamar. Então, as ansiedades e, consequentemente, as depressões, através das ansiedades, muitas vezes vem justamente disso, de você não se conectar ao sagrado no momento que você está passando pela dor. E aí a gente precisa entender tudo isso. Nestes momentos que nós passamos por dores, não é o primeiro momento, não é o primeiro vírus que ataca os seres humanos no mundo. Não é. Não é a primeira pandemia, não é. Ela está vindo na hora certa. Eu creio nisso. Eu acredito nisso. Ela está vindo porque a gente precisa parar para pensar e mudar.
mudar o nosso jeito de ser, mudar o nosso egoísmo, o pensar em nós mesmos, em querer prosperar sozinho, em querer, vamos dizer, abarcar a vida com o consumo exacerbado, não pensar na nossa família, não pensar nos nossos filhos. E hoje a gente precisa, mesmo em casa, porque precisamos estar em casa, repensando os nossos valores. O egoísmo é, por sinal, um vício moral, do qual muitos desconhecem. E por fim, a existência do amor precede o hábito do respeito. Se a gente, como foi dito no início da palestra, eu disse que a gente só respeita quando ama. E o amor, ele precede, a existência dele precede o hábito da gente aprender a respeitar a todos. A cultura da educação é um trabalho diário, que muito envolve o amor, porém este, na maioria das vezes, vem antecedido da palavra não e de uma explicação justa e consciente. Olha o que está colocado, a cultura da educação é um trabalho diário, não é um trabalho que parou agora por conta da pandemia. Ninguém parou de se educar por conta da pandemia, de se educar de forma geral. A gente está se educando todos os dias, diariamente, até para aprender. Veja que nós estamos aprendendo a ter hábitos de higiene diferentes e ensinando diferentes coisas que a gente já devia estar praticando há muito tempo. Então, veio fazer com que a gente pensasse e se educasse a cada dia a pensar no outro e pensar em mim. Eu começo pensando em mim e penso no outro também. E aí, quando eu deixo de pensar em mim e penso no outro, eu já estou fazendo dessa educação diária algo muito positivo na minha vida. O amor vem antecedido por disciplina, limites, tolerância, solidariedade e respeito, ou jamais poderá ser tido como ato de amor. Se tudo isso que a gente falou agora não for antecedido disso, de limitações, de disciplina, de tolerância, não pode ser tido como ato de amor. Para tanto, se faz necessário que sejamos regidos às leis de Deus. A vida precisa ser regada ao respeito às leis, a fim de que evoluamos com amor e bondade. Implantar em nós confiança em um Deus bom e justo, com o devido respeito a tudo e a todos, é o que pode nos confortar e nos comprometermos ao caminho da retidão, que nos levará à luz e evolução espiritual. Então, gente, veja, para a gente encerrar, na harmonia desta casa, que eu acredito que nos traz uma paz tão grande, que a gente aqui fica e se tivéssemos que dialogar e falar, a gente falaria bastante, porque é necessário que a gente pense em tudo isso. É necessário que a gente reflita quanto a gente precisa amar, quanto a gente precisa de paz, porque a paz não é algo que a gente conquista lá fora. A gente precisa conquistar primeiro internamente. A gente precisa ser um pacificador. Imagine se eu não sou uma pacificadora. Eu vou apenas ser conflituosa. Então, eu vou levar conflitos para onde for. Então, a paz, ela precisa ser internalizada. Essa conquista, ela precisa ser, vamos dizer assim, apimentada com tudo isso que foi falado, principalmente com amor e com respeito a todos. Se a gente não parar para pensar assim, a gente vai viver, A gente vive, nos educa, estuda e não coloca nunca a prática do Evangelho de Jesus Cristo. A gente vê as bem-aventuranças, o que está colocado lá nos seus códigos de cada uma, e a gente também não coloca em prática. Então, como viveremos o processo de pacificação? Como podemos conquistar uma paz se a gente não tem? Como eu vou exigir que se tenha paz na minha família, que se tenha paz no meu trabalho, que se tenha paz nas casas
espíritos que congregamos se eu não tenho paz e não levo a paz para elas? Então, é uma coisa que a gente tem que refletir, né? E para o momento que a gente está vivendo, nesse momento de pandemia, a gente precisa entender. Eu coloco tudo e ajudo, claro, nas mãos de Deus. Para que eu crie ansiedades e medos dentro de mim, se não depende dos meus medos e ansiedade, a cura que irá ser promovida? Eu preciso estar serena, eu preciso de serenidade para trabalhar em mim, para quando eu ser acometida pelo vírus, eu possa encontrar a minha faixa mental boa, positiva, com a crença e com a fé na providência divina que ficarei boa. E assim passar para o outro também essa verdade. A gente precisa acreditar. A gente precisa acreditar não é só na medicina, não. A gente precisa acreditar em Deus. Se a gente vê que um idoso de 100 anos fica 60 dias de UTI é curado, por que Deus não cura a mim e a outros que rogam pela cura, né? Então, a todos vocês que aqui estiveram nos ouvindo, né, que fiquem em paz e que esta paz se interiorize em cada um de nós e que Deus nos dê muita força e coragem para continuar na obra do Cristo.